vai-se embora que eu vou fazer entrevista de 5 minutos. Bora. Pense, estamos aqui pra isso. Faz teu bordão, vai que você... Chegou lá, mudei a todos que vivem nele. Ai, eu tô nem O crossover acreditando. irá acontecer. Eu tô nem acreditando. Meu Deus do céu, tô com a Stephanie, cara. Meu Deus do céu. O passando ali atrás tá cheiroso, o Hugo, O viu? Hugo tá cheiroso. Gente, estamos aqui na Panini Ponte. Você que chegou aqui de paraquedas, eu sou Igor Fernandes. E eu sou Stephanie Cunha. E nós estamos aqui pra isso, pra você que é um amante dos quadrinhos e da nona arte. Então, se você gosta desses conteúdos, deixa teu like, se inscreve aqui no canal Sebos do Igor e segue também o Olá Mundo Geek, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E aqui estamos aqui para falar de Mulher Maravilha, como vocês estão vendo aqui no título do vídeo. Vai ser mais uma entrevista. Eu queria que fosse um bate-papo, mas vai ser um bate-papo. Mas a verdade é que eu quero você bancar o Jô Soares mesmo. Eu quero ele entrevistar. Olha. Porque muito do que eu gosto de Mulher Maravilha, logicamente parte de mim, mas a porcentagem expressiva ali de coisas que eu gosto da Mulher Maravilha estão graças aos seus vídeos sobre a personagem. Olha a responsabilidade. Eu sei que você ama a personagem tanto quanto eu, porque a nossa Diana, meu Deus do céu, é linda demais. Mas, ó, Stephanie, deixa eu te perguntar. A primeira pergunta aqui, eu aqui não vou fazer firula não, tá? Eu vou direto aos pontos. Olha. E diz um antigo prefeito aqui de Fortaleza, então receba. Ó. Stephanie, como foi que começou o teu prazer, a tua paixão pela personagem? Então, criança dos anos 90, início dos anos 2000, porque eu ainda sou novinha. Tinha o quê? Liga da Justiça, né? E Liga da Justiça Sem Limites passando na TV. E foi o primeiro contato que eu tive aí com a Diana, foi na Liga da Justiça. Eu gostava demais, até hoje eu gosto muito da dublagem nossa também. Sou muito fã da Priscila Amorim, que era a primeira dubladora. E ali que eu me encantei pela personagem, porque ela era muito forte, ela sempre tinha uma personalidade única. E ela sempre estava ali junto com os grandões, né? Porque eu era criança, então eu entendia, né? Que tinha o Batman, tinha o Superman, que eles eram os chefes, os líderes, né? E aí ela sempre estava no meio também como figura feminina, de liderança também. Eu, olha, estou me identificando com alguém aqui. E era interessante, eu gostava e foi assim que começou. Foi pelas animações. Acho que muita gente também, né, da minha época aí começou assim. Cara, que massa. Deixa eu te perguntar, a priori, isso também foi uma sementinha para o futuro canal Olá Mundo Geek? Com certeza, com certeza. O Olá Mundo Geek tem uma história meio assim, porque eu sou professora e eu queria, na época da pandemia, que foi quando eu comecei o Instagram, e depois que veio o canal, eu queria ter mais dinâmica, eu queria falar melhor, eu queria dar mais conteúdo de uma forma diferente, né? Não ser aquele professor quadrado, chato, né? E a minha matéria é história e às vezes se torna chato. Ai, cara, eu adoro história. Inclusive é uma coisa que pelo próprio termo, né? Histórias em quadrinhos, né? Assim, e a própria ideia de contexto, de você olhar para um todo. Eu acho que história tem tudo a ver com a própria relação da nona arte, né? De você não ler quadrinhos só às vezes só pela questão de você, pela arte ou porque, enfim, pelo seu personagem favorito, mas porque muito das histórias em quadrinhos trazem aspectos históricos, nos situam, né? Porque a arte é um reflexo da história, né? Querendo ou não. Mas, e essa sementinha, desculpa, eu lhe interrompi, ela foi se desenvolvendo. E aí foi desenvolvendo aí nessa época da pandemia. E aí depois eu fui criar o canal, o pessoal também lá de Recife que também tem um canal no YouTube. Hoje em dia não estão fazendo mais, tem o pessoal que me incentivou não está mais produzindo, infelizmente. Mas o pessoal me incentivou e aí eu fui criar o canal. Eu já falava no Instagram, já fazia alguma resenha aqui e ali. E aí me disseram, vai pro YouTube, vai ser legal e desde então estamos aí. Inclusive, sábado passado, fizemos 4 anos aí de canal. Nem deu tempo de fazer vídeo, nem nada, mas teremos live, teremos vídeo depois. 4 anos. Cara, que massa. Eu conheci o Olá Mundo Geek pesquisando sobre Mulher Maravilha mais atual, né? Inclusive foi um vídeo que você fez sobre um arco nas mensais antes dessa renumeração, né? Que foi sobre os clãs do universo da Mulher Maravilha. Inclusive eu já tenho que dar uma repaginada, porque agora é o Universo Absolute, enfim.
Mas foi graças a esse vídeo. Depois eu fui que cafucando e aí fui pegando as dicas, ali o universo renascimento e tudo mais. Eu digo, cara, porque eu sou talvez eu seja um pouco mais velho do que você, eu não vou te perguntar a sua idade porque é indelicado. Não tem nada disso não, eu tenho 29, gente. 29. Olha aí, cara, é uma neném, eu tô com 37, já vou pro 38. Né? Mas a verdade seja dita, assim, o meu lugar com a Mulher Maravilha sempre foi ali nos anos 80, Jorge sim. Pérez, John Bunyan nos anos 90. E aí quando eu voltei a ler quadrinhos, a colecionar quadrinhos, e que depois eu já meio que passei por essas fases, reli essas fases de uma forma ou de outra, eu digo, cara, eu preciso avançar, preciso ir pro que está mais atual, né? Preciso me reatualizar do que está sendo. E aí eu não estava muito convencido da fase do Renascimento, se eu iria ler, se eu iria gostar. E aí foi vendo seus vídeos que eu fui meio que me interessando e arriscando essa leitura, né? De ponto de hoje eu tenho essa fase completa do Renascimento, a primeira série. Aí peguei essa fase com esse arco com os clãs, né? Inclusive tenho que me debruçar, porque eu comecei a ler, aí depois fiquei voltando no tempo por conta da saga da Mulher Maravilha do John Bunyan. Então assim, aí a minha próxima pergunta né, aqui no formato talk show, né? Como você encara a forma como a Panini publica Mulher Maravilha e se você acredita que as formas que a Panini tem escolhido publicar Mulher Maravilha no Brasil têm sido acessíveis, têm sido interessantes? Como é que você vê? O homem é bom, viu? O homem é bom. Desculpa aí, com licença. Esse é Tomes. Eu gosto e não gosto ao mesmo tempo. Por quê? Como a gente até estava comentando, quase agora a gente também gravou um vídeo com o Robson e a gente estava falando de formato. Algumas fases, elas são importantes que saiam em formatos estilo ônibus. Pra mim, pelo menos, na minha opinião. Essa fase mesmo do Jorge Pérez, pra mim, é a melhor, é a definitiva, a Mulher Maravilha definitiva. E merece ter esse cuidado, né? E está tendo agora. Falta apenas agora mais um ônibus, né? Mais um volume para fechar a fase completa. Que aqui no Brasil, inclusive, estava inédita boa parte dessa fase, né? Então, é ok. A saga também, né? Que já está aqui separadinha. Em breve, inclusive, eu já vou fazendo meu merchan, né? Em breve nós teremos a última resenha dessa fase, tá, gente? E o meu parecer também da fase do Burn em geral, né? Vamos ver. Vamos ver o que é que eu achei, né? Depois. Eita, fila. E pra mim, pronto, esse daqui... Eu tô acompanhando todas as tuas resenhas da saga da Mulher Maravilha do Joe Byrne e eu também tô fazendo as minhas lá no canal, né? Aqui no canal. Mas assim, às vezes eu fico torcendo pra tua ser primeiro do que a minha. Porque aí eu vejo assim, rapaz, como é que nós estamos alinhando aqui, assim, nós estamos discordando, não sei o quê. Eu gosto também de assistir, viu? E, detalhe, nós somos, acho que os poucos canais que está fazendo... Desde o começo até o final. Porque a maioria só faz o primeiro, só pro pessoal ver como é a arte e acabou. Eu tô devendo agora a última também, assim. Eu fiz das duas últimas que saíram, que foi eu lembro que você fez um que foi 5 junto, e a 6. né? Isso, eu lembro disso. Eu fiz a 5 e a 6. Pronto, aí eu tô devendo essa última. Eu já meio que terminei de ler, falta só terminar de ler a anual. E pra mim, assim, é a melhor, eu tava comentando aqui com os meninos também, é a melhor formato, é o melhor formato, o melhor custo-benefício sempre vai ser a saga. Acho bem bacana, principalmente pra quem tem essa vontade de conhecer mais a cronologia da personagem, né? Algo mais nostálgico, né? E a questão da mensal em si, de agora, eu tenho gostado da fase, só que o formato em si não está legal. E eu sempre falo isso. E a minha revolta, e todo mundo sabe. Minha gente! Ó, veja se você não concorda comigo, deixa aí nos comentários. Nós temos aí Superman, que tem a sua mensal bonitinha, arrumadinha lá, com Action Comics, com o Superman. Tudo que envolve Superman, eles têm lá somente a mensal dele. Batman, mesma coisa. Detective Comics tem lá também o Batman e ok. Tá tudo no universo, tá tudo ok. Quando chega Mulher Maravilha, inventaram de fazer o quê? Mulher Maravilha mix. Flash. Mix. Mas eu também não aceitei esse mix, assim. Se fosse um mix das revistas da Mulher Maravilha, era uma coisa. Pronto. Olha, a fase anterior que era da Beck interromper Se fosse também um mix de uma outra revista, de um outro personagem, que as histórias se conectam por conta de alguma saga, alguma coisa, também. Não, mas isso, não. beleza.
Aí tudo bem, tranquilo. Mas não se conectam. A fase anterior, ela era um pouquinho mais salgada, a mensal. Mas porque também a quantidade de páginas era maior e tinha todos os mix. Então saía Yara Flor, que saiu aí. Então quem pegou isso aí, pegou, viu? Porque não saiu mais, eu não sei se vai sair em outro formato. Eu acho muito difícil. Acho muito difícil. Saiu a fase da Núbia, que infelizmente também foi cancelada. Foi duas canceladas. Não cancelada, tá, gente? Cancelada que não continuaram, né? Que foi a Yara Flor, que tava muito bacana. E da Núbia. Então Que tudo também tava isso muito boa. tava entrelaçado na Mulher Maravilha. E teve também da Mary Marvel, que também tinha interligação com Mulher Maravilha. Então, a minissérie da Mary Marvel também estava na Muito bem edição. lembrado. Muito bem Que eu lembrado. até falo, eu ia fazer vídeo e acabei esquecendo, mas eu vou fazer porque é uma fase bem bacana também. Então, assim, aí tudo bem, porque tá tudo interligado ali com a Mulher Maravilha. Mesmo que o preço fosse um pouquinho a mais, mas você tinha consciência que era tudo, você vai ler tudo que tá envolvido naquele momento da Mulher Maravilha. Agora, você faz um mix que não tem nada a ver, o que o Flash tem a ver com Mulher Maravilha? E detalhe, ela faz parte da Trindade, gente. Aí o Superman lá com um Flash, sei lá, é um mix com um outro personagem aleatório. Não faz sentido. A Mulher Maravilha é a base ali das outras heroínas e não ter a sua própria mensal é vergonhoso, né? Vamos melhorar isso aí? É Aí complicado. apelo, viu, Panini? Estamos na Panini Point, então por favor, Panini, escute nosso apelo. Escute, porque realmente ela merece ter só a mensal dela à parte. Não precisa, ela se vende. Tanto é que a gente tá vendo aí a saga, vai ter uma segunda temporada, então ela se vende. Ela não precisa de estar com mix. Tirem esse mix, pelo amor de Deus. Porque sem condição. Então, pra gente, meu, que já se aproximando de encerrar o vídeo, a minha última pergunta é justamente sobre a saga da Mulher Maravilha do John Byrne, né? E sobre com as previsões para a próxima, que é com o Greg Rucka. Vamos lá, deixa eu formular a pergunta. Stephanie Cunha, do canal Olá Mundo Geek. Me diga você, como foi, eu sei que você ainda vai ler a última edição, Sim. né? Mas me diga você até agora, esse momento, como é que você vê o balanço ali de como a saga foi te levando e como você vê esse hype para a próxima saga do Greg Rucka? Se você vê de forma positiva, se você vê que essa seria a saga que pudesse continuar, ou você pensa que poderia ter sido outra, com outro autor, com outro desenhista? Como é que você vê esse balanço geral de como a saga da Mulher Maravilha chegou pra gente? Olha, pra mim a saga do Byrne até o momento, né, a fase dele tem tido altos e baixos. Começou bem, teve umas histórias bem envolventes e bem marcantes. E aí depois, como toda fase, gente, como toda fase, independente do autor ser incrível, maravilhoso, nem sempre vai estar mantendo o mesmo nível. São muitas edições, às vezes passam muitos anos. O Byrne passou muitos anos na Mulher Maravilha, o Pérez também. Então, assim, tem as suas oscilações, mas é bem legal, é bem bacana. Não vá pensando assim, todo vídeo eu falo isso. A fase do Byrne, ela não é cabeçuda, ela não é complexa. É aquela fase para você se divertir, para você entender que a Mulher Maravilha, ela realmente tem todos aqueles poderes, ela vai usar aqueles poderes para o bem e vai ter toda a mitologia que você vai conhecer também ao longo da fase. Você vai conhecendo também os personagens coadjuvantes, as Moças Maravilha, porque vai ter aqui, né, que a gente está vendo aqui a nova origem, né, da Dona Troy. A gente tem a Cassie também, tem toda a parte ali que você conhece de personagens, alguns novos e outros recorrentes da época do Pérez também, e vai trazendo essa desenvoltura para a história. É bem bacana, mas não vá pensando assim que vai ser igual a do Pérez, que foi uma reformulação, que é algo mais complexo, que não é. Até porque o próprio Byrne, ele traz muita coisa do Pérez, Isso. mas ele simplifica para tornar a leitura mais gostosa, mais, Isso, e mais até tranquila. pelo mais... contexto também, né? O Pérez era nos anos 80, aqui já é anos 90, finalzinho dos 90, então já é outra pegada, já tinha a questão da imagem também, então a gente vê algumas características aqui e ali. Mas é uma fase bem bacana, se você quer conhecer a personagem, se você não tem assim, eu não quero ler ainda, eu acho que eu não tenho bagagem suficiente para ler ainda o Pérez, que vai ser mais
complexo pra mim. Pegue a do Burnie. A do Burnie não tem tantos volumes, né? São 7. E é uma fase divertida. Então você vai conseguir entender o que está acontecendo. Pode pegar do início que você vai entender tudo. As Amazonas, toda a mitologia da Mulher Maravilha. Tá bem bacana. Eu quero ver agora o final, né? Como é que vai finalizar. E logo, né, um vídeo de resenha, né? Com certeza. Em breve teremos aí, viu? O vídeo de resenha, que aí a gente vai contar também as minhas opiniões finais, né, da fase. E sobre a fase seguinte, eu queria muito que fosse a do Phil Jimenez. Ah, eu também. Nossa, cara. Porque eu sou muito fã do Phil Jimenez, eu acho muito, muito bacana a arte dele. E ele tem um amor quase obsessivo pelo Pérez. Que assim, ele entende o que foi feito lá atrás. Tanto que o próprio depois foi colaborar com ele no Paraíso Perdido, né? Exato, Paraíso Perdido. E recentemente, não sei se você viu essa história, que era história, né? A história das Amazonas, que não é bem não tem a Diana, mas é a história das Amazonas, e ele faz brilhantemente, e você vê que ele bebe muito da fonte do Pérez. E a mesma coisa na fase dele. Então eu queria muito, ele tem muito essa sensibilidade com a Mulher Maravilha. Eu acho que é um dos melhores escritores. E sobre o Greg Rucka, eu não reclamei, porque eu queria muito, né, como o Robson falou também, que fosse cronológico, né? Eu não tenho essa fase na ordem certinha. Eu queria, né, como fã da personagem, queria muito ter todas as fases em ordem. Mas essa do Greg Rucka também é legal, porque é outro, pra mim, de todos os que escreveram, além do Pérez, que pra mim já é acima de qualquer coisa, ele é o que mais tem sensibilidade, assim, masculina, tá, gente? Que tem a Gayle Simone, teve outras fases bacanas, né, com mulheres, obviamente, mas, assim, como um homem, ele consegue enxergar muito bem a Mulher Maravilha como essa personagem feminina. Ele entende como passar, transmitir isso para que a gente, como mulher, a gente se identifique. Então, é uma fase bem, bem bacana. Ele vai usar vários elementos também, assim, da mitologia da Mulher Maravilha. Não sei se na segunda fase, mas eu espero que saia Iqueteia dentro aí, porque é uma das histórias bem bacanas. Isso é incrível, né? Nossa, é muito bacana, pra mim é uma das melhores Teve capas. uma republicação relativamente recente de capa dura, de Iqueteia, mas querendo ou não, assim, também já desapareceu do mapa, Exato. Porque, enfim, a história é muito boa. Ela é independente da própria saga, da própria fase em si, porque ela é uma história fechada, você consegue compreendê-la muito bem ali na leitura somente daquele encadernado. Mas verdade seja dita, nossa, isso é muito bom. Muito bom. Muito e acessibilizar tremendamente essa história pra galera que não consegue mais encontrar, ou a não ser que a Panini, né? Oi, Panini, estamos aqui pra isso, né? Republique o encadernado. Né? E eu achei bacana também, porque aqui essa primeira fase a gente teve Mulher Maravilha anos 90, né? John Byrne. Aqui do Greg Rucka já é algo mais moderno. Então se você não tá assim, não tenho muita familiaridade, não gosto muito do traço dos anos 90 e lá, que tem gente que tem isso, eu não tenho isso não, mas enfim. Eu também tenho não, eu não tenho isso não, mas se você quer uma coisa mais recente, mais moderna, tá aí o do Greg Rucka vai ser bem bacana também. Então acompanha, a segunda temporada eu já indico. Eu li por partes, né? Não li toda, eu tenho alguns encadernados da Igor Moss e tudo mais. Mas eu quero agora ler por completo e eu já indico porque é bem bacana. O Greg Rucka, ele realmente sabe escrever personagens femininas. Cara, tu nem acreditando que eu estou gravando o vídeo ao lado da Stephanie Cohen, cara. Stephanie, olha, eu sei que tava nervosa achando que como é que eu vou desenvolver este vídeo comigo. Eu tava, viu? Eu tava aqui, olha só, mulher, eu sabia que Mulher Maravilha não ia deixar você nem gaguejar, você gaguejou. Ela não ia me deixar na mão. É doido, né? Olha, Stephanie, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Muito obrigado por essa collab. Estou muito feliz, muito contente. É muito bom lhe acompanhar os seus vídeos, acompanhar as suas resenhas. Eu acho muito pertinente. Eu acho que a personagem Mulher Maravilha, ela é uma personagem que não tem ainda a mesma quantidade de publicações que os seus irmãos da mesma editora. Sim. E é muito difícil encontrar as coisas da personagem na sua cronologia aqui no Brasil. Mas quando a gente tem pessoas como você, até assim, eu também não estou me indo embalo porque eu amo muito a personagem, mas falar sobre a personagem é uma forma... Entende sim. É uma forma da gente fortalecer essa vontade das pessoas de querer ler, porque a saga da Mulher Maravilha tá aí pra gente poder ler, vai vir a fase do Greg Rucka. Ler Mulher Maravilha é uma personagem que muitas vezes as pessoas às vezes subestimam por fases ruins, que, diga-se de passagem,
Para você ter acesso, você vai ter que caçar muito. É. Então, para você ter acesso mais fácil, vá nas fases boas. Vai em Jorge Pérez, Já vai vai em certeiro Urbano. aí, ó. Ali já está mais do que certeiro. E, logicamente, que mais pessoas gostando da personagem, as outras fases que também são boas vão vir, vão ser republicadas. Sim. Né? Então, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Viu? Estamos aqui para isso. Viu? Collab perfeito aí. E logo também recebe no canal Olavo do aguardem, Geek, viu? Que vai ter também. Aqui é collab em todo canto, viu? Então, muito obrigado a você que veio até o final do vídeo, que sempre vem até o final do vídeo. A galera agora tá costumando pegar só os 2 minutos e depois ir embora. Não é TikTok, né, filho? Aqui é YouTube aqui. mesmo. Então, um beijo, um abraço, fique com Deus, tenha uma ótima semana, um ótimo domingo. Deus abençoe você e sua família. E pense no Olavo do Geek.